E aqui é o Alisson Vale, eu estou com o Rafael Miranda, que trabalha lá na HE Labs. A HE Labs é uma empresa muito legal, com uma cultura de gestão super interessante, que eu tive aqui, estou tendo a honra de conversar com eles para a gente entender como é que funciona lá, né, e inspirar as pessoas para trabalharem dessa forma. Então, Rafael, se apresenta aí para a galera, diz o que você faz na HE Labs, né, qual que está fazendo aí, né, nesse momento. Não, bacana. Então, opa, pessoal, prazer, assim, uma grande honra participar aí do vídeo do Alisson. O trabalho dele é um trabalho que eu acompanho há bastante tempo e eu sou um grande fã, então vocês estão aí em excelentes mãos. Eu tô meu trabalho na HE Labs, até falando um pouquinho antes, assim, a HE Labs, a gente é um estúdio de software em que a gente é especializado em transformar ideias em produtos digitais. Então, muitas vezes o cliente ele também, né, pode não ter uma ideia muito concreta, mas ele tem uma noção do problema que ele tem e a gente ajuda ele a detalhar um pouco mais quais são essas dores e os problemas que ele tem e a gente conseguir transformar essa coisa que ainda é abstrata em um sistema ou de um produto e a gente ajuda ele a descobrir um pouco mais para conseguir transformar isso depois em um software. Então essa que é o nosso core business, é desenvolver sistemas sob demanda, sob medida para cada cliente. E a minha função na HE Labs é basicamente olhar para fora, então para o futuro em termos de estratégia da empresa, como a gente quer ser como organização, e ao mesmo tempo olhar para dentro para trabalhar o happiness, assim, a felicidade do time. Então, um valor muito grande nosso é que a gente precisa ter as pessoas muito bem atendidas para que eles consigam produzir melhor, se sintam bem trabalhando, sejam mais produtivos, e a gente tenha um time bacana trabalhando de forma sustentável. Então, essa aqui que é o meu papel aqui na HE Labs. A questão da motivação, né, que é sempre importante, né. Isso. E agora você falou um negócio aí que é muito, muito interessante, logo na de cara, né, você já soltou uma coisa aí que é muito importante, que as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é a questão do foco no problema, né, de você se comunicar com o seu cliente no nível do problema que ele tem, né, não necessariamente simplesmente absorvendo, seja qual for a solução que ele quer dar, né. Ontem mesmo eu estava fazendo um webinário com a turma do Software Zen, a gente estava falando sobre isso, e aí eu fiz uma analogia simples, que é como se, normalmente nas empresas os clientes vêm para a gente e eles já vêm com a solução pronta, né? Então, não, eu quero essa tela com esse botão e faz isso, faz aquilo, e aí depois exporta para o não sei o que, para aparecer no celular, né? Ele já vem com com a solução toda pronta. E a analogia é como se você fosse no médico e falasse assim, ó, me dá uma receita aí de Bezetacil para eu tomar, ou seja, não é assim que funciona, né? Você vai no médico, se você pedir um remédio para ele, ele vai falar, não, peraí, qual que é o problema que você tem? Vamos fazer aqui um diagnóstico, vamos entender primeiro, e aí eu vou ver o que você vai precisar tomar, né? E aí essa questão do foco no problema é uma coisa que as pessoas têm nisso, né? Sim, é até engraçado isso porque a gente, já nas primeiras conversas com o cliente, a gente costuma falar, isso ainda antes dele se tornar um cliente. Então, a gente está primeiro conversando e tal, comercialmente falando, e a gente já falou, ó, a gente vai fazer muitas perguntas difíceis para você. Então, em termos de priorizar as coisas, de o que é mais importante, o que é o problema real, muitas vezes você vai chegar dizendo uma coisa e o time vai, não, calma lá, vamos rever. E isso às vezes é um choque de realidade para alguns clientes, mas os resultados são bem bacanas. Legal. E uma das coisas que me encanta aí no modelo da HE Labs é que tem uma coisa que eu exploro muito no Software Zen também, que é a questão da redução nos ciclos de feedback, que
basicamente assim, tudo que a gente faz, a gente está fazendo no mundo da hipótese, né? E aí os processos que são melhores, são mais otimizados, que funcionam melhor e que geram mais esse happiness que você está falando, são aqueles que têm um ciclo de validação rápida, né? Que você consegue rapidamente validar aquela hipótese que você trabalhou no início, né? E vocês têm um ciclo que o pessoal pode até entrar no site de vocês, né? O hlabs.com, né? Tem o .com e tem o .com.br, né? E tem um ciclo semanal que end-to-end, que vai de ponta a ponta e coloca a solução para o problema do cliente no ar, né? E aí isso é muito incrível, né? Porque as empresas normalmente demoram meses para fazer alguma coisa e colocar no ar para um cliente, né? E aí a gente agora está, não é só a HL Labs, mas muitas empresas, digamos assim, com a gestão mais moderna, entenderam a importância disso e estão seguindo esse caminho, né? Como é que é esse ciclo de vida aí? Como é que ele funciona mais ou menos? Bacana. O ciclo da gente, ele, como você falou ali, de uma semana, então, no final das contas, a gente roda um microprojeto dentro de a cada semana, e a gente começa normalmente na segunda até quinta ou sexta, depende do tipo de projeto. E essa segunda-feira, a gente chama que é um dia de trabalho conjunto com o cliente, então a gente não chama nem necessariamente de um planning, assim, porque ele é muito mais do que um planejamento, né? Então eu costumo falar que é um dia de cocriação junto com o cliente. Então a gente desenha wireframes todo mundo junto, a gente entende o problema, a gente faz quebras de tarefas detalhando a arquitetura, então a gente prioriza junto com o cliente, então a gente faz uma série de coisas. E a gente executa durante a semana, no final da semana a gente já entrega um software funcionando, seja ele web ou mobile. E aí o cliente recebe esse software, ele já pode usar esse software, e na segunda-feira seguinte a gente retoma o ciclo começando com os feedbacks do que ele viu, o que ele achou, se está na direção do que ele imaginava, e se encontrou algum erro, e a gente trabalha em cima disso. Durante a semana, a gente, apesar de muitos clientes estarem remotos, então a gente está com um time no Rio e o cliente está em São Paulo, por exemplo, a gente faz um contato contínuo via as ferramentas que a gente tem, de gestão web, Skype. Então, assim, acaba sendo um contato muito presente de todo mundo. E um ponto interessante, a gente já teve vários casos, inclusive, de clientes que mudaram a direção do software, né? Então, como toda semana ele pode repriorizar o backlog dele, a gente já teve situações ele mudar a direção e tirar features que estavam no backlog e ele viu que não eram tão necessárias e colocar outras. E até a gente já passou por uma situação extrema que era um projeto em torno de 2, 3 meses e no meio do projeto foi lançado, era um projeto mobile, lançado um app que fazia exatamente a mesma coisa do produto do cliente. E aí ele pôde se adaptar a isso no meio do projeto, mudar radicalmente a direção dele para ele se diferenciar do concorrente que foi lançado. Então, o mercado de startups é muito dinâmico, e isso foi bem relevante para ele, ter esse ciclo curto de feedback e ele poder readaptar o escopo dele para isso. Bem legal você falar isso, porque acho que uma das coisas que eu foco bastante lá no software design é essa diferença entre eficiência e eficácia. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, até porque não é realmente muito simples, mas a maioria das empresas e pelo menos as que eu já passei e conheci, o foco era um foco de eficiência, ou seja, a gente tem um backlog com os nossos clientes, com o nosso cliente, e como que a gente faz para vencer esse backlog, né? Para pegar o backlog e processar ele, fazer chegar do outro lado, né? E aí, assim, e aí a gente tem uma postura muito permissiva, que vocês resolveram bem aí, que é a postura de deixar o cliente pedir o que ele quiser, né? Não, não, eu quero isso, e você simplesmente anota, e aí tem um modelo lá que repassa para a equipe de desenvolvimento, e aí a equipe
dá um jeito de fazer. Além de alongar muito, né, você estressa a equipe, porque o cliente fica com aquela expectativa de receber aquilo, e ele fica frustrado, porque quando ele recebe, ele fala, mas poxa, mas podia ser diferente, ou não ficou do jeito que de repente eu achava que era e tal. E quando a gente vai para o mundo da eficácia, a ideia é exatamente você se esforçar o máximo possível, não para vencer o backlog, mas para selecionar do teu backlog ou para extrair dele somente as coisas que realmente são a coisa certa que tem que ser feita, né? E reestruturar junto com o seu cliente de uma maneira que ele saiba o que está pedindo, né? E aí isso tem a ver com essa coisa que você falou de ter o feedback do que é feito, né? Ou seja, se você faz um pequeno pedaço para ele, né? Que é algo que vocês estão propondo, vocês estão fazendo, e ele recebe esse pequeno pedaço de volta, e ele olha aquilo ali e fala, poxa, cara, ficou muito legal, mas agora que eu vi, a gente tem que ir por essa direção, né? E não por aquela que eu achava que tinha que ser. Por quê? Porque a gente estava no mundo das hipóteses, né? E então a importância isso muda completamente o ambiente, muda a cultura, né? Muda a relação que você tem com o seu cliente, muda a forma como as pessoas se conectam com o valor que elas estão gerando, né? Porque o desenvolvedor não se sente simplesmente aquele mecanismo de geração de feature, né? Ele se sente atuante como alguém que está resolvendo um problema concreto de um usuário e não simplesmente fazendo uma tela, né? Então muda completamente a cultura, né? E aí, o que você percebe na cultura da HI Labs que vocês que assim foi se construindo ao longo do tempo em torno disso, né? Assim, como que os desenvolvedores participam, como que a equipe se conecta com o cliente, como é que acaba se dando isso, né? Não, legal. A gente tem um formato em que a gente trabalha normalmente com times pequenos e autossuficientes. Então, normalmente os nossos times de projetos eles variam de 2, 3 até, diria no máximo, 6 pessoas. A gente não toca projetos com um time só com muitas pessoas, porque o esforço de sincronização acaba sendo alto e aí acaba não compensando. Então a gente prefere ter times menores e mais produtivos. E nesse processo, os times eles não têm um tech lead, ou um líder de projeto, ou um gerente, ou alguém intermediário entre o cliente e o time, né? Então o próprio time é responsável por tocar as reuniões com o cliente, gerenciar crises, identificar as melhores oportunidades dentro do projeto, discutir o escopo e o valor de negócio junto com o cliente. Então, isso traz uma mudança muito forte na forma como as pessoas normalmente trabalham no mercado. E o valor disso, se não dá nem para medir, porque isso gera parte do princípio de uma autonomia e uma autossuficiência muito grande dos times e uma maturidade também. Então, esse inclusive é uma coisa que para mim é fundamental, assim, o time ele se sentir dono daquilo ali, se sentir dono daquele, junto com o cliente, com um time só do projeto, e fazer acontecer, né, fazer aquele produto dar certo, que não necessariamente significa fazer a feature A ou B, às vezes é retirar a feature C, ou rever ou repensar como seria a abordagem de negócio dali. Só que isso, como eu falei, ele exige uma maturidade muito grande de todo mundo, e como normalmente a gente não tem isso no mercado, a gente está exatamente nesse momento criando uma estrutura que eu estou chamando de uma rede de segurança para os times, né? Para que os times também, nesse processo, eles possam aprender, que nem todo mundo tem essas skills de trabalhar isso com o cliente, então é uma coisa que você vai aprendendo com experiência. E para aprender você precisa errar, né? Então, a gente está criando uma estrutura justamente para dar suporte ao time, para quando ele precisar de apoio, ele pedir. Então, se precisar, num projeto específico, de um contexto diferente, a gente ter alguém para ajudar. Com foco em fazer com que todos os times sejam cada vez mais autônomos, autossuficientes e desenvolvam esses skills, porque independente de qualquer coisa,
a carreira da pessoa, né? Então, eu também defendo muito isso da pessoa evoluir a sua carreira e cada vez se tornar um profissional melhor. Bem legal. E você falou duas coisas aí que me, me chamou a atenção bastante, assim, porque eu estou sempre fazendo esse mapeamento do que você fala e o que eu falo lá no Software Design, porque bom, essa entrevista muitos alunos vão assistir, né, e eu acho que eles precisam dessas histórias, né, para ancorar um pouco o conteúdo que eles veem, né. Então, quando você fala, por exemplo, o time também precisa saber remover features, ou reorganizar as features, ou repensar o que está sendo feito, é exatamente esse o ponto de eficácia que eu falo tanto lá, né? Porque às vezes o foco é o de não, a gente já se comprometeu com essas features, vamos fazer, né? Vamos fazer hora extra, a gente tem que entregar esse escopo, e esse é o foco da máquina, né? O foco da eficiência lá da manufatura, que o pessoal, todos os modelos de gestão herdaram disso. E aí, esse modelo aí que vocês usam, que é o modelo que a gente descobriu que funciona muito melhor para desenvolvimento de software, que é o da eficácia, ele considera que, às vezes, o seu ganho em simplesmente deixar de fazer alguma coisa que você achou um jeito melhor de resolver a situação, ele tem um ganho, às vezes, uma ordem de grandeza maior do que se você tivesse ali no mundo da eficiência tentando gerar 300 features, né? Você pega por exemplo, hoje os softwares da década de 90 é muito fácil de reconhecer porque eles têm menus imensos, cheios de cadastros, de telas, né? E porque, na verdade, o foco era muito nesse, quanto mais funcionalidades eu tenho, mais eu vou estar competitivo no mercado, porque os clientes eles compram olhando uma planilha de features, né? Ele fala assim, esse tem isso, esse tem aquilo, e quanto mais você tiver, parece que seu produto vale mais. E o que a gente está descobrindo hoje é que, na verdade, não é o mais que vence, mas o melhor, né? Então, saber resolver bem o problema do cliente é muito mais importante do que fazer muita coisa em alto volume. Então, esse foi um ponto que você falou, que eu lembrei agora do coisa. E um outro foi o ponto da tolerância à falha, né? Ou da cultura que aceita o erro como uma forma de aprendizado importante. Lá no Software Design a gente tem uma aula só sobre isso, sobre essa questão cultural, e a gente faz uma análise bem forte sobre o impacto de uma cultura que é intolerante ao erro, e a gente compara isso, contrasta isso com uma cultura que considera que o erro faz parte, né, do processo e que ele é um dos pontos mais importantes de aprendizado. E aí, quando a gente faz essa análise lá, o que a gente percebe? Que a cultura de intolerância ao erro, ela gera um ambiente que vai se degradando ao longo do tempo, né? E que, o contrário, a cultura que é tolerante ao erro, que considera o erro como forma de aprendizado, ela tem um processo de otimização do ambiente, de melhoria, né, do ambiente, exatamente porque o que acontece? Assim, o princípio básico num ambiente com tolerância à falha, ao erro, as pessoas se sentem bem ou à vontade para fazer experimentos, elas não jogam na retranca, né? Elas tentam fazer as coisas, né? Elas não se escondem atrás da conformidade. E ao tentar, você descobre coisas melhores que funcionam e incorporam isso na sua cultura. E ela vai, ao longo do tempo, melhorando. E no outro ambiente, a pessoa com medo de errar, ela não faz nada do que ela sabe que vai ser cobrada. E aí o ambiente simplesmente não muda, ele está ali, né? Então, é muito legal você ter falado isso, você ter contado esse trechinho, porque ancora exatamente o que a gente fala lá, né? Então, muito bom a gente ter esse feedback. Eu espero que os alunos estejam mapeando isso agora, quem está assistindo isso. Né? E nem foi combinado. Não combinou nada. Legal, Rafael. E fiquei uma dúvida com relação aos times.
E aí vocês, por exemplo, como é que formam, os times são formados? Eles são sempre os mesmos ou aparece um projeto e aí se seleciona as pessoas que vão trabalhar ali? Como é que é isso? Beleza. Quando chega um projeto, então a gente avalia dentro do time da gente quem tem aqueles skills que a gente vai precisar. Então, um time mínimo, por exemplo, seria um desenvolvedor e um designer. Se for um projeto web, um projeto mobile, ou um projeto web, pode ser um desenvolvedor e um dev front-end. E aí a gente, o processo de venda do projeto, é um processo bem consultivo, então a gente entende bastante para poder identificar qual o time que seria melhor para aquele projeto. E aí a gente pega as pessoas que estão livres ou que melhor se encaixam ou que trabalham juntos e a gente aloca para aquele projeto e eles tocam o projeto. A gente até repensa, assim, a gente está numa fase de repensar várias coisas em termos de estrutura, até para, assim, tentar experimentar algumas coisas com alguns times diferentes, talvez um time fechado para sempre estar trabalhando junto, mas no momento o que a gente tem tentado é mais pessoas trabalharem com mais pessoas dentro da empresa, para todo mundo cada vez se conhecer mais. E aí a gente também fazer um mix de pessoas web e mobile pareando juntos para poder disseminar conhecimento. Então, agora o nosso momento é de disseminar conhecimento mesmo e cada vez mais todo mundo se conhecer. Então, essa aqui é a estrutura. E uma vez fechado esse time, aí a gente tem uma apresentação que a gente chama de Welcome Call para o cliente, e é só para conhecer, e aí na segunda-feira já começa a rodar o processo da gente. E aí, hoje vocês estão também indo muito para o lado do home office, né? Que é uma tendência, né? As pessoas estão cada vez com mais... Primeiro, acho que eu vejo dois pontos nisso aí, né? Uma é que as pessoas estão cada vez com mais... Acho que está cada vez sendo mais um desperdício o tempo que a gente consome fazendo commute, né? Indo do trabalho para casa e da casa para o trabalho. E o outro é o desperdício de você não aproveitar mentes brilhantes que estão todo o país ou todo o mundo para trabalhar contigo simplesmente porque eles estão em outra cidade, né? Exato. Então, como é que tem sido a experiência com home office de vocês? Não, assim, eu sou um grande defensor do home office, assim, eu já estou há quase 2 anos trabalhando só em home office, e aqui a grande maioria das pessoas são em home office, a gente tem 32 pessoas, e no escritório mesmo, acho que a gente tem 5, 4, até tem pessoas do Rio que acabam ficando em home office. Então, assim, é uma cultura que ela tem uma série de desafios, ela tem muitos pontos positivos, mas também tem vários desafios, mas que em geral, assim, para a gente tem funcionado muito bem, tem encaixado muito bem. E é exatamente pelos pontos que você falou. Então, muita gente que a gente contrata foi para o interior, por exemplo, dos seus estados para ter mais qualidade de vida. Então, mora em Salvador, na Bahia, foi para o interior, mora no Rio, foi para o interior do Rio, e justamente buscando mais qualidade de vida, e aí a gente consegue encontrar essas pessoas e ter elas trabalhando com a gente. Então, isso é fundamental. Por isso que a gente até diz que aqui a gente não tem nem tanta dificuldade em encontrar gente boa, porque o home office ele é um grande diferencial para a gente nesse aspecto. E a questão do trânsito cada vez é pior, né? Então, é muito bacana isso. Só que aí tem o lado de que, assim, é meio um pouco solitário, aí a gente usa muito vídeo, usa algumas técnicas para deixar todo mundo mais próximo o tempo todo. E muitas vezes a gente também eu pessoalmente vou num café, trabalho de um espaço de coworking e tal, para sentir mais aquela presença de gente, né? Que também é importante. Eu também já estou nessa estrada aí há uns 4 anos de home office. E, assim, é uma coisa também que depois você não se vê mais fazendo de outra forma, né? Mas isso que você falou realmente acontece. A gente se sente bem solitário, né? A gente precisa de um pouco de interação social. O vídeo ainda não é muito suficiente, né? A gente precisa mais do que isso. A gente realmente tenta dar uma escapada e tal.
Mas isso faz parte, a gente não podia ter só ganhos, né? Tinha que ter, tinha que ter alguma coisa. E, A e, e na gente, questão, e na questão da dinâmica do time, quais são as maiores dificuldades? Porque é uma coisa boa que tem isso, é que o seu cliente não precisa também se deslocar para presencialmente conversar com o time, né? Isso ajuda bastante a ele também no processo de venda e tal. Mas eu imagino que essa dinâmica de time, ela tenha um ponto de dificuldade aí para se organizar, né? Como é que vocês fazem? assim, pro cliente, para muitos clientes ainda é um tabu isso, e a gente vai demonstrando para ele as vantagens, inclusive, que ele tem da gente trabalhar remoto. E aí, por exemplo, nessa segunda-feira, que é o dia de trabalho conjunto com o cliente, ele precisa ter um nível de dedicação, o cliente, para o projeto muito alto, né? Normalmente os clientes querem, querem pedir, especifica o que eles querem, eles desaparecem e depois me entrega pronto, né? E a gente exige que ele é parte integrante do nosso contrato, inclusive, que o cliente esteja presente com a gente. E aí isso exige dele. Só que aí o fato dele estar remoto facilita muito. Então, no dia da segunda-feira, por exemplo, ele fica com a gente boa parte do tempo, mas a gente encaixou 2 horinhas ali que a gente trabalha, que o time trabalha na parte mais de engenharia, e aí o cliente ele pode ficar síncrono com a gente, tirando dúvidas, e aí ele consegue tratar dos problemas que ele tem, do trabalho dele, das outras coisas. Então, o fato de estar remoto ajuda bastante nisso para ele, porque ele consegue lidar com o projeto e dosar o nível de sincronicidade, digamos assim, com a gente. E como ele está remoto, a gente, durante a semana, a gente usa muito as ferramentas. Então, a gente usa uma ferramenta que é o de gestão de projetos, que aí o cliente ele, pode ir comunicando, a gente vai terminando as tarefas e demonstrando, ele vai vendo, a gente posta comentários ali, ele responde, e aí com uma fricção pequena, porque ele pode fazer tudo por e-mail, integrado com a ferramenta. Então, mantém o histórico e ele consegue responder usando a ferramenta que é normalmente padrão para as pessoas, que é o e-mail. Então, ele consegue estar em qualquer lugar e ele mesmo se deslocando, mas colaborando com o projeto, tirando dúvidas de forma mais rápida, mais tempestiva. Então, isso ajuda muito. Isso é engraçado, né? Porque é meio uma coisa comum, na hora que você está numa iniciativa com várias pessoas, né? Você tem 2 tipos de comunicação que você tem que resolver, né? Você tem que resolver a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona, né? Porque as duas são importantes, né? E elas são complementares. A comunicação síncrona ela tem uma característica que ela tem que ser rápida, tem que ser rica, né? O vídeo é muito melhor do que qualquer outra coisa. Tem que ser, ela tem que estar organizada para que as pessoas consigam mapear na agenda da vida delas e tal. Então, essa é a comunicação síncrona. A comunicação assíncrona, ela tem que ser simples, tem que ser fácil, ela tem que ser, sabe, você tem que rapidamente poder dar um comentário, navegar na estrutura do projeto, ver as releases, né, isso é importante também, né, porque vocês trabalham com deploy contínuo, né, o desenvolvedor já faz o commit, a coisa já entra num stage lá para o cliente ver, né, e aí eu imagino que o cliente já veja em algum lugar que, tem uma release nova, aí ele mesmo vai lá, olha, testa e tal. Então, tudo isso é assíncrono, né? Então é importante manter. Lá no Softwarezinho a gente também tem uma estrutura semelhante, porque a comunicação síncrona com os alunos, ela também acontece, né? Semanalmente tem um encontro onde a gente discute o conteúdo que foi visto e tal, usa vídeo. Então, tem esse modelo. E tem a comunicação assíncrona, que é as aulas, os vídeos que as pessoas assistem das aulas, os comentários, perguntas e respostas, a comunicação toda, grupo de Facebook, tem toda uma estrutura para a gente se manter coeso, né, enquanto não conversa. Acho que esse é o objetivo, né, manter o grupo coeso enquanto
ele não conversa, né? Porque a gente não pode conversar o tempo todo. Dentro do time especificamente, a gente falou de cliente, mas dentro do time a gente usa muito o Slack, que é uma ferramenta de comunicação em tempo real, e aí a gente tem as salas do projeto, então o time tem várias salas, inclusive a sala geral, que seria a sala do cafezinho, digamos assim, que a gente tem nas empresas, que é onde a zoeira rola e as pessoas se encontram e acabam discutindo outras coisas. Então, dentro dessas salas, o time está o tempo todo conversando e a gente tem integrações com as ferramentas. Então, quando alguém executa uma ação numa ferramenta, o par, vê o que aconteceu de forma automática. E, inclusive, a gente tem uma sala de vídeo que é o tempo todo aberta daquele time. Então, a qualquer momento, basta ele abrir uma janela, aquele link que eles se veem, justamente para minimizar essa fricção, digamos assim, para iniciar um Hangout ou iniciar um vídeo. Então já está o tempo todo lá uma sala constante de vídeo, que é para tentar deixar o tempo todo o time próximo, que está trabalhando ali, conseguir conversar mais rápido, mais fácil. Né? E essa sala de vídeo também é com Slack? Qual é o nome da ferramenta? É com o Appear In. O Appear In. Isso. Aí a gente já deixa lá no Slack o linkzinho, então ele tem a sala de texto que ele está conversando mais o tempo todo e o vídeo também aberto o tempo todo. Então dá para fazer um mix das duas coisas aí. O Appear In eu uso, eu conheço, é muito legal. Né? É muito bacana. Inclusive a gente está fazendo o Master Coaching, que é um outro programa lá do Software Zen, que algumas pessoas participam, e a gente faz o Appear In. E a gente colocou da última vez 6 pessoas na sala, aí foi bonito, sem fricção, sem problema, muito melhor que bom, pelo menos na minha opinião, que um Hangout da vida e tal. E, bom, legal. E aí, por último, o que acontece, falando ainda do negócio da cultura, né? O que acontece entre os projetos, como é que é a coisa? Eu sei que a Gailabs é famosa pelas celebrações, né? Exato. A gente até com essa estrutura mais remota, a gente tem feito alguns encontros periódicos no Office mesmo, na história da gente. Já tiveram 2, está planejado mais um ou 2 aí. A gente leva todo mundo dos seus estados lá para o escritório, para a gente se encontrar e ter uma confraternização maior e todo mundo se vê pessoalmente, acaba, como você falou, né, o vídeo ele ajuda, mas ele não resolve tudo. Então, você tomar uma cerveja junto e bater um papo e sair, passear junto, isso é muito importante para criar mais vínculos mesmo, as pessoas se aproximarem e saberem as nuances, né, do dia a dia. Então você percebe que a pessoa está um pouquinho de um jeito diferente, e isso já muda um pouco a forma que você lida e tal. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem feito. E aí a gente tem várias coisas assim para tentar fazer todo mundo ficar e curtir, ter um ambiente descontraído. A galera aí que for pro Mastermind vai poder conhecer o Office da gente, ver que é um Office bem diferenciado. Mas a gente tem algumas coisas do tipo, como no Office tem cerveja e Red Bull, tem umas coisas liberadas para todo mundo, aí quem é remoto você fala, pô, não vou poder, não tenho. Mas aí a pessoa pode comprar essas coisas e tem uma cota por mês para ela poder comprar essas coisinhas para ela e ter um pedacinho da cultura do Office da gente também em cada casa, no seu home office, né? Então, isso ajuda também, e aí, normalmente as sextas aí, todo mundo acaba confraternizando mais e tal. Então, isso ajuda bastante. Bem legal, exatamente, acho que isso que você falou do precisar do contato físico, né? Eu conheço algumas empresas no exterior também que tem essa cultura de remota, né, das pessoas trabalharem remotamente, e que também saem por esse lado. Isso você percebe na hora que você precisa, né, que precisa criar os summits, os encontros, os momentos onde você
confraterniza e aperta a mão do outro, dá um abraço e usa todos os elementos que a gente precisa, né? Então, acho que uma das razões de no Software Zen a gente ter um evento final, né, que é o Mastermind, que é isso, né, é concretizar as relações que a gente montou durante o curso, né, porque durante a turma, que leva aí mais de um mês, as pessoas interagindo e aprendendo juntas, você começa a ver o avatar, né, da pessoa, o nome e tal, e aí ela precisa ganhar forma real, né, então é importante e o legal, o Mastermind, né, já aproveitando o gancho para falar um pouco dele, agora a gente está na turma, não sei quando que você está, quem está assistindo essa entrevista, quando está assistindo, mas nós estamos há praticamente 2 semanas, um pouco mais do Mastermind da turma de abril do Software Zen, que vai acontecer agora 30 de maio. O Mastermind é um evento que acontece ao final de cada turma e ele é um grande, digamos assim, encontro para a gente discutir de forma mais pontual e um pouco mais profunda os temas do curso. E fazer uma conexão mais forte com o mundo real das pessoas, né? Então, a gente vai estruturar o evento, a gente está estruturando o evento para que a gente, no próprio evento, estabeleça qual é a agenda de discussões, o que a gente vai... O próprio grupo vai decidir quais os tópicos ele quer entrar a fundo para a gente discutir. E durante a discussão a gente vai trazer a realidade de cada das pessoas que vão estar lá e discutir em cima dela, né? E falar e usar a experiência de ter ali um grupo de pessoas que tem, assim, o que tem em comum lá no Software Zen, que eu acho que é muito legal, é que as pessoas estão unidas ali, elas estão coesas em torno de um problema comum que todas elas têm, que o problema comum é como é que eu organizo o meu projeto de software, ou minha empresa de software, que é até mais comum, para funcionar melhor, considerando que a minha realidade é essa e essa. Então, você não precisa, eu não quero que ninguém me empurre uma realidade cultural que não é a que eu tenho na minha empresa e tal. Eu quero melhorar o que tem lá, para que um dia me transforme em alguma coisa melhor, né? Então, esse problema, que é o problema da gestão, é o que une todo mundo, né? E lá no Mastermind é onde a gente vai se conhecer, onde a gente vai falar sobre isso e ter mais insights ainda, concretizar as coisas que o curso discutiu, né? Em termos de conceitos, de princípios, de paradigmas, de tudo e tal. Então, assim, o pessoal já está... Eu estou com uma lista aqui já de presença, muita gente indo de outros estados, né? Muita gente já... na verdade, a maioria das pessoas estão indo de outros estados, você tem uma ideia. É muito diferente isso, né? Porque você acha que a galera do evento vai ser mais o pessoal local do Rio, e não. Na verdade, a maior parte das pessoas dessa vez está vindo de fora. E vai ser um evento aí com umas 30 pessoas e vai ser bem legal e tal. E para você que está assistindo que não pôde participar dessa turma, a próxima turma a gente vai ter Mastermind e provavelmente, ainda não é uma certeza, mas eu vou dar uma anunciada para a pessoa já terem uma ideia. Provavelmente o próximo Mastermind vai ser em Fortaleza. Né? Olha aí. Porque Fortaleza está sendo uma surpresa muito legal no Software Zen, porque muita gente de Fortaleza tem comprado a ideia, tem entrado no curso e tal. Então, se eu fizesse o Mastermind hoje lá, já estaria com presença garantida. Então, no próximo, provavelmente a gente vai para lá, até porque tem outras empresas muito legais lá e gente muito boa em Fortaleza fazendo coisas muito, muito interessantes e tal, que vale a pena a gente divulgar, igual a HLabs está fazendo aí no Rio. E também
fora do Rio, né? Vocês têm até escritório em Miami agora, fizeram projetos offshore, né? Isso. Pô, não, muito bacana mesmo. E assim, essa questão do encontro presencial, assim, eu acho fundamental as pessoas participarem, porque é aquilo, né? Você acaba encontrando a pessoa, você cria outras relações e você entende mais também o lado dela. Às vezes a gente está numa discussão via fórum, por exemplo, e aí a gente não entende, não sentiu exatamente qual a realidade de uma outra pessoa e aquilo ali é que norteia as opiniões dela e por que, ou as restrições, por exemplo. Então, entender cada batalha de cada pessoa é importante para a gente conseguir chegar numa estrutura melhor, acho que e É encontrar difícil ajudar, é difícil criar empatias por texto, né? isso. Por texto é difícil criar Exatamente. empatia. Então, isso é importante. Rafael, cara, obrigado demais. A entrevista foi sensacional. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Eu Espero que curti o horrores. pessoal que assistiu, que está assistindo também. Essa entrevista vai ser disponibilizada em áudio e vídeo, né? Então, o pessoal que também quer baixar o áudio para ouvir no carro ou no MP3, porque é bem legal. Eu gosto muito dessa cultura de aproveitar o tempo perdido que a gente tem, às vezes fazendo coisas, para ouvir conteúdo legal, entrevistas interessantes, coisas como essa que a gente fez agora e tal. Então, vou disponibilizar isso para todo mundo. Muito legal. Então é isso, Rafael. Eu queria que você fizesse um convite. Eu sei que a HLabs está precisando. Tá, aqui agora eu vou fazer uma coisa de serviço público. Eu sei que a HLabs está com demanda de projetos, de clientes tentando transformar os seus sonhos em realidade por meio de software da HLabs e não estão conseguindo porque vocês estão com a capacidade já cheia, né? E vocês usam a prática que eu ensino muito no Software Zen, que é limitar a capacidade, não deixar sobrecarregar o sistema, né? E tem clientes na fila de espera e vocês estão sempre procurando pessoas para ingressar no time, pessoas boas que estão interessadas em fazer software bacana e tal. Então faz o convite aí para a galera. Legal. É isso, a gente está sempre procurando gente boa para trabalhar, que queira trabalhar com autonomia e lidando direto com o cliente. E se for do Rio, tem o Office, mas também quem não for pode trabalhar em home office. E é isso, a gente está com vaga aberta tanto para desenvolvedores, designers web, quanto mobile. Tem bastante projeto aí, projetos bem bacanas, tanto na área de startups, quanto também de empresas que têm problemas internos para serem resolvidos. Então, tem vários tipos de projetos, de vários tipos de contextos de negócio, que é bem bacana. Então, fica aí o convite para quem estiver ouvindo e tiver interesse em falar com a gente, entra lá no site da gente, no hlabs.com.br, ou se tiver pessoas para indicar que acha que se encaixam na cultura da gente, e aí manda para a gente que a gente conversa e a gente se vê lá no Mastermind também, né? Vai ser bacana. E deixa eu te perguntar, qual é a base tecnológica que vocês usam? A gente, para desenvolvimento web, a gente foca em Ruby, né? Então, basicamente, uma stack Ruby, Rails. E para desenvolvimento mobile, a gente desenvolve nativo em iOS e Android. Então, a gente segue essas duas linhas aí, desenvolvimento nativo mobile e desenvolvimento web com Ruby. Bacana. Legal, Rafael. Então, bom saber que a gente vai se ver no Mastermind. E a galera aí que é aluno do Software Zen está convidada para ir para o Mastermind. Né? Se você ainda não decidiu ou estava na dúvida, eu acho que agora chega de dúvida, né? Está na hora de ir lá e marcar sua presença. Então é isso, Rafael. Obrigado demais pela participação. Gente, obrigado a você.
Obrigado por terem assistido e até a próxima.